do Senhor Jesus, líderes do avivamento. Tem líder motivado aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Tem líder motivado aí? Diga eu. Amém. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa manhã também participando desse workshop. Eu quero também nesse momento aqui tecer aqui algumas breves palavras para o meu discipulador, pastor Ricardo Guimarães. Pastor Ricardo, caminhamos juntos há 15 anos. E uma característica que sempre marcou a minha vida, me espelhando no Senhor, é a excelência. Nós vemos nitidamente no Senhor o mesmo espírito de Daniel, o espírito de excelência. Tudo que o Senhor faz tem a digital da excelência. Mas sabe que essa semana eu estava fazendo a minha devocional e eu cheguei numa parte, eu falei, esse aqui é o pastor Ricardo mesmo. Quando Belsazar, depois de 65 anos, chama Daniel para interpretar um sonho. E ele não conhecia Daniel. E quando Daniel chega, Daniel não tem mais 15 anos, Daniel tem 81 anos mais ou menos. E Belsazar pergunta assim: você é o mesmo Daniel que o rei meu pai trouxe dos cativos de Judá? E naquele momento, Daniel, com seu testemunho, com a sua vida, eu sou o mesmo. Mesmo com o passar dos anos, Daniel não perdeu sua essência. Então, pastor Ricardo, o Senhor é essa pessoa para nós. O Senhor não perde essa essência, essa motivação, essa excelência. Pode passar o tempo que for, o jovem Daniel vai estar sempre dentro aí do pastor Ricardo. O jovem Ricardo estará sempre dentro do pastor Ricardo. Então eu queria que você desse uma linda salva de palmas pela vida desse homem de Deus. O Senhor é uma grande inspiração para todos nós. E a excelência está nos detalhes, né, irmãos? Nós vemos em cada detalhe dessa capacitação a mão de Deus. Eu pedi para não colocar ali o nosso PowerPoint. Eu queria fazer um quebra-gelo rápido com você aqui. Não vou falar sobre o quebra-gelo, mas o que é? Que o líder tem que fazer toda semana, mesmo quando não tem célula. O que é que o líder tem que fazer toda semana, mesmo quando não tem célula? Orar, jejuar, fazer o relatório. Que até quando não tem célula, nós temos que colocar no relatório. Hoje choveu, ficou todo mundo parado no trânsito e ninguém chegou, o raio caiu, enfim. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, nesse rápido, nesse Se Vira nos 20 aqui, sobre o relatório. Coloca aí, por favor. Vamos lá. Você sabe, irmãos, que tudo na nossa vida precisa de relatório. Quando você nasce, tem um relatório. A enfermeira tem que escrever que horas você nasceu, que horas você tomou o seu leite, que horas você tomou o remédio, é ou não é? Nossa vida inteira nós vamos precisar de relatório. Não tem como fugir disso, né? Você cresce, está lá na escola, o teu boletim é um relatório. Qual foi a nota que você tirou, se você foi bem numa matéria, qual é a matéria que você precisa melhorar, é ou não é? Você faz relatório toda semana, quando você vai na despensa lá na geladeira ou no armário, tem que anotar, está faltando 5 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, vou comprar 1 quilo de açúcar. Não tem como nós fugirmos do relatório. Então, para esse evento acontecer, relatório. Pastor Ricardo, quantos inscritos já tem já na Manaí, pastor Léo? É relatório. E por que nós não vamos observar esse princípio tão importante na nossa estrutura, irmãos? Você sabe que nós recebemos uma crítica de muitas igrejas que têm medo de células. Eles dizem assim: a igreja em célula ganha muita gente, mas perde muita gente. É porque eles não sabem o que eles estão falando. Nós consolidamos, nós discipulamos, nós acompanhamos. E uma das formas de nós evitarmos que as pessoas se percam é exatamente o relatório, é saber como que está a nossa célula, não é? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim, não é? A parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-lo. É claro que aquele pastor, ele sabia quantas ovelhas tinha no seu aprisco. E ele contou, ele falou, opa, está faltando uma. E quando nós vemos na palavra de Deus, irmãos, o Senhor Jesus, ele ensina sobre isso, mas a Bíblia toda fala sobre relatórios. Se você vê o livro de Deuteronômio, Moisés, ele pede para serem contados as tribos de Israel, para fazer ali um planejamento, uma organização, e cada tribo tem exatamente a quantidade de pessoas, 73.360, 20.444, não é? Quando você vê ali a oferta para o tabernáculo, para o templo, você vê a quantidade de ofertas, você vê lá nos evangelhos, o Senhor Jesus, né, na multiplicação dos pães e peixes, sabiam que tinham 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos, tinham 153 grandes peixes numa pesca que teve. No livro de Atos nós vemos 120 reunidos, 500 foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus, depois tinham 3.000 pessoas reunidas, depois 5.000, o que é isso? A não ser relatório. Deus ama relatório. Diga para o irmão que está ao seu lado, fica lá, Deus ama relatório. Não podemos fugir dessa, é a nossa responsabilidade. O líder, ele foge muitas vezes de fazer o relatório, acha que aquilo é uma cobrança, acha que aquilo ali, virou empresa, não, isso aqui é responsabilidade. Líder responsável, ele presta contas. Diga, líder responsável, ele presta contas. E um dia todos nós vamos prestar contas, amém, meus irmãos? Então, se nós quisermos ter uma visão de conquista, nós temos que mudar a nossa visão sobre o relatório. Nós estamos aqui num workshop, numa capacitação para termos uma visão de conquista. Nós queremos conquistar a nossa geração, amém? Nós queremos conquistar essas pessoas tão preciosas para o Senhor Jesus. E o relatório, ele é fundamental. Então diga, eu preciso mudar a minha visão sobre o relatório. Amém, meus irmãos? Nós não estamos aqui porque um irmão perguntou para mim, pastor Ricardo, a igreja em células é uma igreja controladora? A pergunta é importante. E eu respondi para ele, não, a igreja em células não é uma igreja controladora, mas é uma igreja que tem controle. Tem controle. Amém, meus irmãos? Porque se nós queremos crescer e multiplicar, nós temos que acompanhar, e tudo que a gente acompanha cresce. Tudo que a gente gerencia, cresce. Tudo que a gente administra bem, cresce. Você recebeu um talento, administra bem, que esse talento vai ser multiplicado. Você sabe, eu aprendi com a psicologia. Todo ser humano precisa de supervisão. Ninguém pode ficar sozinho. Todos precisam ser supervisionados. Então nós precisamos mudar a nossa visão, irmãos, hoje. E há uma dificuldade muito grande de muitos líderes de preencher relatório. Eu não sei aqui, mas lá na Manaim é uma dificuldade muito grande. Mas nós vamos romper com isso hoje em nome de Jesus. Então vamos mudar essa visão, amém, irmãos? Diga amém. Em primeiro lugar, diga, o relatório é meu amigo. Pronto, ele não é seu inimigo, ele não está jogando contra você, ele está te ajudando. O relatório é nosso amigo, não é verdade? O amigo é aquele que está presente, o amigo é aquele que está junto com a gente. O amigo é aquele que temos prazer na companhia dele. Você tem um amigo de verdade? Não é? Então, esse amigo te dá prazer. Então, nós precisamos ter prazer em preencher o relatório. E não um peso, e não um fardo. Não é? Porque a amizade é prazerosa, é agradável. Ele não está ali para te cobrar. O seu amigo não está ali para te cobrar. Mas ele está ali para ser o seu companheiro. Digo, o relatório é o meu amigo presente. Mas um amigo também é aquele que quer ajudar você a ser melhor. Eu costumo dizer que se a minha vida fosse um filme, os amigos seriam os efeitos especiais desse filme. Porque uma vida com amigos é uma vida muito melhor. Então, o relatório está ali para melhorar a sua liderança. Para melhorar onde você está falhando. Para melhorar onde você precisa desenvolver. Para você colocar foco onde precisa. Às vezes, você olha o relatório e fala, esse mês eu só tive 2 visitantes. Por quê? Esse mês
teve poucos membros frequentando a minha célula. Por que isso? Então nós colocamos foco naquilo que precisa melhorar. Então o relatório ele está ali para te ajudar a ser um líder melhor. Mas um amigo também é aquele que fala a verdade. O verdadeiro amigo, irmãos, ele não omite os nossos erros. O verdadeiro amigo, ele não te abandona quando você erra. O verdadeiro amigo, ele mostra, olha, você errou. Ele não discorda quando vê algo errado, mas ele fala, você precisa prestar atenção nisso. Ele discorda quando você erra. Então, o relatório mostra a realidade. Amém, meus irmãos? Porque ele mostra os fatos. Ele mostra os fatos. Então, o relatório, ele fala com a gente, ele se comunica com a gente. Porque ele é nosso amigo. Amém? Então, eu digo, o relatório é meu amigo. Mas a segunda verdade é que, então, veja, relatório não é bicho-papão. Fala para o teu irmão do teu lado, fala assim, irmão, relatório não é bicho-papão. Não é bicho de 7 cabeças. Fala, relatório não morde. Aleluia, ele é seu amigo. Para o seu crescimento, para o seu bem. Mas um amigo também fala com a gente. Fala ou não fala? Então o relatório ele se comunica comigo. Digo, o relatório quer se comunicar comigo. O alvo aqui é comunicar, é mostrar para nós onde nós estamos e como nós podemos chegar onde queremos chegar. É uma comunicação clara. Nós trabalhamos com empreendedores do reino na nossa igreja também. E volta e meia nós somos convidados, né, pastor Ricardo, para dar palestras, treinamentos. E um ponto que é focal na liderança de empresas é comunicação clara. Comunicação clara, diga comunicação clara. A comunicação tem que ser clara. Nós não podemos ter dúvidas, não podemos, temos que ter clareza no que estamos ouvindo, no que estamos falando. E o relatório ele comunica com a gente, ele fala para a gente. Primeiro ele fala com o líder. Quando você preenche o relatório está conversando com você. Você está conversando com ele. Você está preenchendo lá 3 membros, 5 frequentadores assíduos, 3 visitantes. Esse mês nós crescemos tantos por cento e ele está conversando com você. Então vamos ter esse prazer em conversar com o relatório. Amém, irmãos? Primeira pessoa que ele fala é o líder. A segunda pessoa com quem o relatório fala, sabe quem é? É o discipulador. Porque o seu discipulador tem que saber o que está acontecendo na sua célula. Às vezes nós estamos com culto de celebração muito cheio, muita gente. Mas quando nós vamos conversar com o relatório, nós vemos que há uma diferença enorme de frequentadores nas nossas células e nossos cultos. E uma igreja em células, para ela decolar, ela tem que ter 2 asas, não é? A celebração e as células. E o discipulado para dar a direção. Então, a comunicação tem que ser clara. Às vezes o líder chega assim, minha célula está cheia, nós vamos multiplicar. Mas aí quando o discipulador vai avaliar o relatório, tem poucos membros, tem mais visitantes e frequentadores assíduos. Como que vamos multiplicar uma célula sem membros? Membros são batizados, membros foram recebidos no hall de membros da igreja, membros passaram por todo o processo. E o que vai dizer isso para a gente? É o nosso relatório. Amém, meus irmãos? E o relatório diz, se o líder, ele diz aquilo que o líder não falou. Eu acho muito bacana essa ideia, pastor Ricardo, de tirar foto e colocar no Instagram e nos nossos grupos. Isso é ótimo, nós praticamos isso também. Mas eu penso que isso não substitui o relatório escrito, não é? Quantitativo, qualitativo. Então nós temos que trabalhar nessas 2 frentes. Eu quero saber de você aqui nessa manhã. Quem está comprometido hoje a toda semana preencher o seu relatório? Toda semana. Ah, pastor, mas eu sou líder, é muita coisa para eu fazer. Eu tenho que preparar o lanche, eu tenho que preparar isso. Mas você não tem que preparar isso, cada um tem que fazer uma parte da célula. Mas delega essa função para o seu líder em treinamento. Supervisiona ele, acompanha ele. A sua líder da Rede 15, a sua líder da célula de crianças, já vai treinando, não é? Você sabe, eu aprendi com o pastor Ricardo a arte, se bem que ainda estou aprendendo, de contar histórias. De ilustração, às vezes eu conto umas ilustrações na igreja e no final só eu que fico rindo, ninguém ri. Aí minha esposa, amor, acho que não foi boa ideia, mas eu vou arriscar contar uma ilustração aqui sobre isso. Um almoço de famílias, estava lá o pai,
a mãe, uma criança de 7 anos, o filho, e a vovó comendo. E tinha ali uma salada muito bonita, um nhoque, um arroz. E você sabe, o menininho falou assim: papai, deixa eu falar. Não, meu filho, depois você fala, vamos comer. Deixa eu falar. Não, meu filho, depois você fala, vamos comer. Pela terceira vez, deixa eu falar. Fala, o que você quer falar? Agora é tarde demais, a vovó acabou de comer uma lagarta que estava no alface. Tá vendo? Eu não sou muito bom para contar a história, não. Mas porque não deixou falar, né? Então, assim, o relatório ele está mostrando para a gente, irmãos, onde a gente precisa melhorar, o que está trazendo dificuldade na nossa estrutura. Então, não negligencie o relatório, né? E em último lugar, eu ainda tenho 7 minutos, mais 3 minutos é para música, eu sei. Vamos lá. O último lugar o relatório é o meu espelho. Diga, o relatório é o meu espelho. Amém? Sabe, quem aqui gosta de se olhar no espelho, né? Todo mundo gosta, pessoas que ficam horas no espelho, né? Procurando ali aquela espinha, procurando aquela verruguinha, aquela rugazinha, etc, né? Então, e se tem uma coisa que não mente, é o espelho. O espelho não mente. Tem até pessoas que querem se olhar no espelho e falar assim: deixa eu esticar um pouquinho aqui o meu olho, deixa eu passar aqui uma maquiagem, deixa eu ficar mais bonito. Mas o espelho mostra a realidade. Sabe, irmãos, Apocalipse fala que nós não podemos ter a aparência de quem vive e está morto. Nós temos que ter realidade. Então, nós precisamos levar muito a sério isso. Encare esse espelho que é o relatório. Deixa ele te mostrar. Porque o Senhor, Ele começou uma boa obra na sua vida, mas a obra que Ele começou, Ele não terminou. Ele vai completar. Mas o Senhor quer completar essa obra diariamente, mensalmente, todos os dias. O Senhor vai melhorar você, Ele vai te ensinar a cada dia. Sabe, o espelho, ele reflete a nossa liderança, ele reflete como nós estamos nos comprometendo com a obra. Ele responde exatamente aquilo que nós somos e não aquilo que nós queremos ser. Às vezes tem líderes que vai preencher o relatório, ele preenche. Uma vez eu peguei o relatório de um líder, eu falei 30 pessoas, eu falei, que célula é essa que deu um salto de 5 para 30? Aí ele falou, não pastor, aqui eu estou botando pela fé, porque a minha célula vai ter 30. Eu falei, não, você não está entendendo. É real. Eu falei para o discipulador, tem alguma coisa errada com essa célula. Então assim, é o que é, não é o que você quer ser, amém, meus irmãos? Então vamos ajustar esse foco, né? E a imagem, ela pode ser mudada. Diga, a imagem, ela pode ser mudada. Pode. Sabe, vou confessar um pecado para os irmãos aqui. Se tem algo que incomoda, pastor, é essa região. Essa região. Quando o pastor começa a usar blusa por fora, é porque já era. Quando ele para de usar blusa por dentro, você sabe, está pegando, né? Então a gente se olha no espelho e fala, tem que mudar essa realidade. Aí eu fui no exame, fiz o exame de sangue recentemente, vi todas as minhas taxas, eu falei, eu preciso mudar minha alimentação, preciso fazer um exercício, eu preciso rever algumas taxas, eu preciso procurar um especialista, e eu vou falar para você, na próxima capacitação eu vou estar com a blusa lá de dentro. Eu vou estar igual o pastor que estava aqui, tão bonito, pastor, né, Eduardo, ele coloca ali a blusa por dentro, ele fica tão bonito. Falei, ainda vou ficar assim, igual aqueles pastores da Universal que não tem barriga. Você cuida bem, tá certo, né? Então, pode melhorar ou não pode, minha gente? Pode melhorar ou não pode? Quem quer sair daqui um líder melhor? Quem quer sair daqui um discipulado melhor? Quem quer ver a sua célula crescer e se multiplicar? Então repita comigo assim, diga, Pai, nesta manhã eu me comprometo a assumir a responsabilidade de prestar contas semanalmente, mensalmente, com o relatório. Diga, eu sei que o Senhor me chamou para edificar uma igreja de vencedores, e nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.
Aleluia.